Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, verso 7. Esse é o texto base de todas as 42 jornadas do povo de Israel no deserto, que é o que nós temos acompanhado. E dessa vez vai ser a quarta jornada. No capítulo 33 tem a lista de todas as 42 jornadas. O verso 7, podemos ler juntos? E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Senhor, mais uma vez nós nos abandonamos à Tua poderosa graça, ao Teu poderoso favor, e entregamos a Tua palavra em Tuas mãos. Dependemos inteiramente de Ti. Nós não confiamos em nós mesmos. Como Te adoramos, Senhor. Senhor, sana as nossas dúvidas e nos leva ao louvor, Senhor. Retira qualquer coração incrédulo, Senhor, e acrescenta-nos a fé. Senhor, tal qual esse povo, Senhor, é uma figura para nós, que essas jornadas nos sejam úteis na nossa vida cristã individual e também como assembleia, Senhor. Nós pedimos a Ti que fale mais uma vez, Senhor. Fale com cada coração. Tua palavra é poderosa para isso. Ó Senhor, nada, absolutamente nada é impossível para Ti, Senhor. Senhor, nós declaramos com os nossos lábios que nós cremos em Ti. Senhor, que nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder e confiamos na Tua palavra, Senhor. Não há rocha mais inabalável, não há lugar mais seguro. E é por isso que nós repousamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos para Êxodo, voltar alguns poucos livros, na verdade, voltar 2 livros apenas. Livro de Êxodo, capítulo 14. Esse versículo que nós lemos de Números 33, versículo 7, é o texto base das jornadas, mas de maneira mais amplificada, essa jornada, a quarta jornada, Pi-Hairote, como está aqui, ela está ampliada em Êxodo capítulo 14. Nós vamos lê-lo ao longo dessa noite. Vamos nos focar nesse capítulo aqui de Êxodo. É uma novidade, né? Falar para os irmãos. Dessa vez a gente vai usar um recurso audiovisual, né? No caso mais visual. Isso ajuda muito na nossa compreensão das jornadas. Entender o cenário geográfico da área nos dá dimensões maiores, né, do que simplesmente ficar imaginando, possivelmente, como era tal lugar, etc. Dessa vez, especificamente nessa jornada, se faz, diria, fundamental esse recurso, porque existe uma grande controvérsia, a gente vai falar sobre esse assunto, e vamos se deter a alguns dados técnicos que são importantes, mas, claro, o que é mais importante para nós é a questão espiritual. A questão espiritual, do que fala essas jornadas, é o mais importante de tudo, mas será útil, como a gente vai poder verificar. Então, vamos olhar o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés... Verso 2 agora, fala aos filhos de Israel que retrocedam
e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Até aí, por enquanto. Esse versículo aqui, muita gente, até os dias de hoje, tem muita confusão. Quais são esses lugares, o que tudo isso significa e etc. A gente vai abordar isso ainda aí. Mas, basicamente, nós estivemos falando na última jornada de Etã, Deus não trabalha na correria. Deus trabalha tudo a seu tempo. E se for necessário, como nós vemos nessa jornada, Ele pede para nós retrocedermos. Deus não se curva e não se curvará à impaciência de nossos corações. Nós ansiamos por mudanças rápidas, nós queremos ver tudo rapidamente diferente nas nossas vidas com Deus e na nossa vida como assembleia, e não só como assembleia, os cristãos em todo o mundo, etc. Mas Deus tem seu tempo, Deus tem seu modo, Deus tem seu propósito. E a nossa pressa, ela só nos atrapalha. Então, muitas vezes, Deus pede para nós, assim como pediu aqui nos filhos de Israel, eles já tinham passado por Ramsés, Sucote, Etã, e aí Deus pede para eles retrocederem. Não retroceder a Etã, mas no caminho onde eles estavam seguindo, basicamente, vai dar para ver, é como se fosse um retrocesso para o destino que eles estavam indo, que é Canaã. Então, essa questão de retroceder, ela é muito interessante e ela fala muito conosco. Hoje, no meio cristão em geral, e não só no meio cristão, no meio corporativo, em empresas, etc., muito se fala sobre você avançar e passar por cima de muitas coisas. Com Deus não é assim. Deus, Ele não vai nos levar adiante, a não ser que nós tratemos o suficiente aquilo que ficou para trás. Ou seja, não dá para esconder coisa debaixo do tapete. Se a gente esconde coisa debaixo do tapete, o tapete vai ser levantado diante do tribunal de Cristo. Nada está escondido e oculto aos olhos do Senhor. Então Deus pede para que retrocedamos. Isso é muito interessante, porque isso fala de arrependimento. Isso fala de você, como diz em Apocalipse, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Então, retroceder na vida cristã é fundamental. Né? Não é simplesmente com discursos triunfalistas, vamos prosseguir positivamente, vamos avançar, vamos passar por cima, vamos atropelar. É isso que se ouve por aí. Mas Deus, Ele nos pede muitas vezes, retroceda. Essa é aquela velha história, né? Muita gente conhece aquela frase de você voltar um passo para trás para você dar 2 ou mais para frente. Então isso na nossa vida cristã muitas vezes é necessário, e Deus mesmo nos coloca em situações como essa aqui, de Pi-Hairote, onde Ele nos faz ver muitas coisas e testa a nossa fé. Ele testa se realmente tudo aquilo que nós vivenciamos com Ele, na nossa vida prática, tem efeito. Então, agora falando a respeito de algumas questões técnicas, né, que são importantes para que haja um entendimento correto da palavra, né? Esse versículo 2, eu pedi para poder passar o slide, ele fala dessa questão de retroceder e se acampar defronte de Pi-Hairote. Eu coloquei ali um versículo de maneira mais literal, que fala algumas outras coisas ainda no sentido espiritual muito boas para nós como cristãos. Êxodo 14:2 ali, fala as crianças de Israel. Muda muita coisa, né? Então, Deus, ao tratar com o seu povo, ainda ali nos princípios, nos primórdios das jornadas, Ele se refere a eles como crianças. Os textos mais literais está ali, fala as crianças de Israel. Não era um falar de Deus direcionado ao povo
em termos pejorativos ou em termos de cobrança da parte deles, mas era um termo carinhoso. Como no Novo Testamento nós temos João, nas suas epístolas, se referindo às igrejas como filhinhos. Então Deus se refere ao seu povo, que Ele com mão forte, que fez tanto trabalho para tirar do Egito, como minhas crianças. Isso é um termo muito íntimo e muito peculiar. E na verdade é muito gostoso, né? Você sentir que você tem um pai, que você é cuidado. Então quando Deus se refere dessa forma conosco, não há outra coisa a não ser se jogar nos braços dele, como crianças de fato. É muito bom muitas vezes nós deixarmos, às vezes, nossa compostura ou posições sociais, ou seja o que for, e nos colocar como crianças na presença de Deus. O Salmo 8 fala: de pequeninos suscitaste força para vencer o inimigo e o vingador. Ou seja, de crianças, da boca de pequeninos Deus tira o perfeito louvor, que cala a boca do inimigo. Então fala às crianças de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, à vista de Baal-Zefon. Em frente dele acampareis junto ao mar. Aqui há agora o significado das palavras, e é muito difícil você procurar esses significados. Eu li por volta de 30 a 40 dicionários e etc., muitos textos antigos, porque não existe muita concordância entre esses significados, justamente pela questão do lugar que a gente vai abordar ainda. Mas esse aqui são os melhores significados com respeito a essas palavras. O que é Pi-Hairote? A quarta parábola do Êxodo foi o lugar onde o povo de Israel acampou antes de atravessar o Mar Vermelho. Aí agora, essa questão que eu falei, a teoria clássica, que é a mais aceitada entre todos os cristãos, na verdade, desde a Idade Média para cá, não foi assim desde o princípio, coloca Pi-Hairote como a praia dos lagos amargos e pantanosos, nome de 2 lagos ali da região, o Lago Tinsá e o Lago Balá. Eu vou mostrar mais ou menos onde eles estão. Porém, descobertas arqueológicas classificam que essa praia é a atual praia de Nueiba, no Egito, que fica no Golfo de Aqaba, não no Golfo de Suez. Ainda vou falar disso. O significado é a tradução de um nome egípcio. Tudo que tem pi no começo, geralmente tem uma conotação de egípcio antigo. E o significado é casa da deusa, ou morada de Hathor. Hathor era uma deusa egípcia, que nesse panteão egípcio era a deusa protetora das mulheres, a divindade dos céus, do amor, da alegria, do vinho, da dança, da fertilidade, era uma das mais veneradas do Egito Antigo. Então, Deus, nas pragas no Egito, julgou cada um dos deuses egípcios, mas tinha uma lá ainda. Migdol significa torre. Havia uma torre, uma fortificação ali. E Baal-Zefon, que conforme o texto ali fala que estava à vista deles, é um nome hebraico que significa Senhor do Norte. Refere-se tanto a um deus que os helenos, ou seja, os gregos posteriormente, conheceu como Zeus Cássio, o deus do Monte Acra, na costa da Síria, que foi associado com raios, o mar e um protetor do comércio marítimo. Tem bastante a ver com o mar ali. Pode passar, por favor. Agora, outra questão importante, depois a gente vai juntar essas peças desse quebra-cabeça. Mar Vermelho ou Mar de Juncos? Se você for ver muitas das traduções, principalmente as mais modernas, elas vão mencionar o Mar Vermelho como o Mar de Juncos. Muitos teólogos liberais da modernidade, muitos desses teólogos que sequer são cristãos, se arrogaram a interpretar a Bíblia. E com uma forte militância ateísta da parte deles, eles se utilizaram de algumas, entre aspas, brechas para minimizar, né? Eles já vêm cheios de preconceitos para interpretar a Bíblia, não respeitam a própria interpretação das Escrituras e, com seus preconceitos, não acreditando no sobrenatural, sequer acreditam em Deus, eles negam todo tipo de milagres que possa existir. Então, existem teorias por aí, se você pesquisar na internet, você vai achar facilmente,
de que eles passaram por lugares rasos, que foi um fenômeno da natureza, e a ideia deles é de que não era um mar vermelho, era um lago, ou seja, o mar não abriu tanto assim, e bateu um ventinho ali, eles passaram ali no meio, tinha pântano, aí os egípcios, subestimando a inteligência de Faraó, né, que entraram na lama e ficaram ali na lama, né. Bom, tem muitos furos nessas teorias aí. Mas é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque justamente a jornada de Pi-Hahirote, para nós, de maneira espiritual, ela significa lugar de vacilação, ou lugar da dúvida. É muito interessante que ela começa com dúvida, mas ela termina com louvor. Começa com muita incredulidade essa jornada, mas ela termina com fé, um verdadeiro passo de fé, com uma demonstração de fé. Então, falar sobre textos antigos, né? Tentar passar sobre isso rápido, que isso não é tão importante para nós. Na mais antiga tradução conhecida da Bíblia, que é do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, ou versão dos 70, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, a tradução de Yan Sufi, que é como é conhecido nos textos mais modernos, né? Yan Sufi significa mar de juncos. E ele está presente nos textos modernos, né? Na Septuaginta não é Yan Sufi que está lá, é Eritra Thalassa, o nome que está lá, que significa mar vermelho. Na Vulgata, veja, 300 anos antes de Cristo, a Septuaginta, aí você pega 300 anos, até o ano zero, soma mais 400, ou seja, 700 anos, até a Vulgata Latina, de Jerônimo. Yan Sufi é traduzido como Mare Rubrum, no latim, Mar Vermelho. Ainda na época da Vulgata, ainda era conhecido como Mar Vermelho, o nome, nos textos antigos. E essa tradução se manteve na tradição ocidental. Por um bom tempo ainda se aceitou isso. Então agora fala um pouco sobre o Mar Vermelho. A mais provável, a origem do nome, né? Porque se você for lá ver, são águas exuberantes azuis, né? Até hoje, no início da reunião, o irmão David me comentou que teve o privilégio de nadar nessas águas. Então fala aqui das bactérias, né? Eu não vou falar o nome das bactérias, estão presentes na superfície das águas. Durante a proliferação dessas bactérias, elas deixam o mar com manchas avermelhadas em alguns lugares. Outra possibilidade são as montanhas ricas em minerais na costa arábica, apelidadas de montanhas de rubi por antigos viajantes da região. Alguns estudiosos acreditam que talvez o nome Mar Vermelho faça referência ao reflexo das montanhas avermelhadas de granito nas águas, como se fosse um espelho d'água, né? Outros sugerem que talvez o nome tenha origem nos corais vermelhos que podem ser encontrados nas praias do mar. Há ainda quem considere que o nome Mar Vermelho tem alguma conexão com a cor da pele avermelhada dos povos que habitavam aquela região na antiguidade, como, por exemplo, os edomitas. A gente falou na jornada passada que Etã é Edom. Edom é Esaú. Esaú era ruivo. E você pegar todos os relatos sobre os edomitas e a nação de Edom, e não só as pessoas de Edom eram vermelhas, mas até, diria que é uma ironia divina, até as montanhas do lugar são avermelhadas. Fato interessante é que essas montanhas avermelhadas que hoje estão entre a Jordânia e a Arábia Saudita só estão do lado do Golfo de Aqaba, não do Golfo de Suez. Ainda vou falar disso. Pode passar, por favor. Agora tem um mapa aqui. Esse mapa aqui é como as jornadas, as 42 jornadas, são interpretadas de maneira tradicional. A maioria dos cristãos que forem falar a esse respeito, aliás, são muito poucos, ou quase nenhum, eles usam exatamente esse percurso aqui, das 42 jornadas. Lá em cima termina, né, não tem todas, né, nessa imagem, mas ali Ramsés, aí seria Sucote,
Pi-Hairote, deixa eu usar aqui. Pi-Hairote seria exatamente aqui. Então, a travessia do mar seria aqui, esse percurso aqui. E essa região aqui é uma região de lagos, bastante lagos, exatamente esses lagos pantanosos. E o fato mais interessante é o seguinte: de Pi-Hairote, o povo de Israel avança em direção ao Sinai, ao Monte Sinai. Dentro desse mapa tradicional, Sinai está por aqui, o Monte Sinai está por aqui. Será que isso está certo? Pode passar. Então, agora, uma outra informação importante aqui. Aqui em cima, em 527 depois de Cristo, ou seja, já existia a Vulgata Latina, do ano 400. Algum tempo depois ali, o imperador Justiniano, imperador do Império Romano, estabeleceu, ou seja, eu digo que é aqui e acabou. Estabeleceu o Monte Sinai no local onde? Por que ele estabeleceu ali? Helena, mãe de Constantino o Grande, o Constantino dá o que falar até os dias de hoje, erigira uma pequena igreja 2 séculos antes. Exatamente aqui, aquele lugar que estava no outro mapa. Aqui é exatamente esse lugar aqui. É uma foto de um mosteiro dedicado a Santa Catarina, uma mártir cristã. E esse mosteiro foi dedicado a ela, né, por Helena. Só que teve expedições depois que foram procurar no lugar. Em 1700, né, alguns dinamarqueses foram lá e eles disseram o seguinte: eu observei anteriormente que não poderíamos estar no Monte Sinai. O mosteiro de Santa Catarina estava situado em um vale estreito que não era grande o suficiente para um exército de tamanho médio poder acampar, muito menos os 600 mil homens que Moisés tinha com ele, para homens de guerra, né, que juntamente com suas esposas e filhos devem ter chegado a mais de 3 milhões. Não cabe ali nesse lugar. Pode passar, por favor. Então, aqui é um mapa mais atual da região, e você vê que aqui o nome ainda está aqui, Santa Catarina. Santa Catarina, o lugar. Pode passar, por favor. Então, agora, para a gente identificar onde que está mesmo Pi-Hairote, a gente precisa saber onde está o Monte Sinai. E nada melhor do que a gente recorrer à interpretação da própria palavra de Deus, ao invés da gente ficar supondo coisas. Em Êxodo 3, Moisés encontra a sarça ardente enquanto ele está em Midian, cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz: ora, Moisés guardou o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para a parte de trás do deserto e chegou ao monte de Deus até Horebe. Versículo 2. E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não era consumida. 10 versículos adiante, versículo 12, ele disse: certamente estarei contigo. Veja que importância desse versículo aqui. E isto te será um sinal de que eu te enviei. Olha só esse sinal. Quando tiveres tirado o povo do Egito, ou seja, Moisés não tinha nem ido ainda para o Egito, não havia ainda praga nenhuma, Deus já tinha falado com ele isso. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Neste monte. Moisés foi instruído nesse versículo para trazê-los de volta a Midian, a montanha onde Deus falou com ele. Midian não estava na península do Sinai, mas estava no noroeste da Arábia Saudita. Agora, uma referência do Novo Testamento, para sacramentar. Gálatas 4, 25. Ora, esta Agar é Sinai. O quê? Um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escravo com seus filhos. Embora Paulo estava fazendo uma alegoria ali, ele está falando um dado concreto no meio dessa alegoria, que Sinai é um monte da Arábia. Está dando a localização do monte. Uma evidência, agora eu queria falar uma coisa muito interessante. Teve um cristão, mais ou menos na década de 60 e 70, um cristão fervoroso. O nome dele é Ronald Wyatt.
Ele era um médico anestesista, já falecido, faleceu em 1999. Ele era meio Indiana Jones aí. Então ele não tinha um diploma de arqueólogo, mas ele queria conhecer os lugares onde a palavra de Deus relata acontecimentos. E ele tinha recursos para isso, aparelhos e etc. Estudou muito sobre o assunto e foi atrás dos lugares. Fato é que na época, não só na época, mas hoje está muito mais, a academia, principalmente a academia de arqueologia, ficou meio invejosa com ele, porque ele encontrou muitas coisas impactantes. Muitas coisas impactantes. Então, eles ficaram meio invejosos com ele, por conta do orgulho acadêmico, disseram, nós não... Ficaram em silêncio perante as descobertas dele, por muitos anos, tentaram negar de todas as maneiras, silenciarem-se a respeito, ainda hoje fazem isso, e simplesmente dizem, ele não tem diploma, ele não pode validar nada. É como se eu, para fazer uma conta de 2 mais 2 e dizer que é 4, precisasse de um diploma de que eu sou matemático. Então, ele encontrou algumas coisas muito interessantes. Ele foi justamente para a Arábia Saudita, por conta do relato bíblico, numa região ali, e encontrou um topo de um monte carbonizado, mais ou menos onde poderia ser esse Monte Sinai. Então, ele encontrou o topo de um monte carbonizado ali, e a primeira coisa que Ron, aqui eu estou pegando o texto do site dele, né? Alguns textos aqui do site dele que eu incorporei aqui nesse slide. A primeira coisa que Ron notou ao ver o Jebel El Laus, que é o nome do lugar, os árabes da região chamam ali de Jebel El Musa, Musa de Moisés, ou seja, um monte de Moisés, os próprios beduínos da região ali. Então, em 1984, pouco antes de sua prisão, uma grandes aventuras esse irmão passou, foi que o pico alto da cordilheira era nitidamente preto. Quando alguém fica na base da montanha, logo fora dos marcadores de fronteira, o pico mais alto que pode ser visto parece ser feito de carvão. Olha que interessante o relato bíblico de Êxodo 19, 18. Isso aqui eu estou falando bem por cima, quem quiser pesquisa muito mais, tem outras fotos, muitas outras evidências. Êxodo 19, 18. E o Monte Sinai estava completamente em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremeu muito. Êxodo 20, 18. Todo o povo viu trovões e relâmpagos e o barulho da trombeta e a montanha fumegando. E quando o povo viu, eles se afastaram e se afastaram. Pode passar, por favor. Então aqui um mapa mais amplo de toda a região ali do Oriente Médio. Aqui o Egito. Essa aqui é o lugar conhecido como Península do Sinai, justamente por causa de Justiniano. O lugar conhecido como Península do Sinai. Aquele monte que é chamado de Monte Sinai, por conta do mosteiro de Santa Catarina, não tem nenhuma evidência de carbonização ou de vulcanização, etc. Mas o fato é que aqui é o noroeste da Arábia, essa região. Aqui está a Arábia Saudita, aqui é Amã, na Jordânia, aqui ficava a região de Edom e Midian. Então ficava tudo aqui. Aqui está Israel, os filisteus ficavam por aqui. Pode passar. Aqui é uma foto da Península do Sinai, né? Esse aqui é o Golfo de Suez, porque tem um canal aqui chamado Canal de Suez. É onde o pessoal tradicional diz que aconteceu aqui a passagem pelo Mar Vermelho. E aqui é o Golfo de Aqaba. Percebe esse pontinho aqui? Ele é ímpar. A gente vai falar dele aqui. Pode passar, por favor. Mais uma imagem da Península do Sinai. Pode passar. Aqui seria as jornadas, essas primeiras jornadas de uma maneira mais fácil de ver. Aqui é a terra de Gósen, onde fica Ramsés, Pitom, as cidades, Sucote, aqui Etam, e aqui, justamente naquele lugarzinho que eu falei, aquela praia, Pihairote. E o Monte Sinai, aqui em Midian. Pode passar. Aqui as jornadas
um pouco mais expandidas, né, com um pouco mais de detalhes. Também o outro mapa, Etam, Pi-Hairote, né? Aqui as outras jornadas até o Monte Sinai. Depois eles vão subindo, subindo, subindo até chegar em Canaã. Pode passar. Mais uma imagem, né, um pouco mais próxima, aproximando-se. Etam, Pi-Hairote, Migdol, né, uma fortaleza egípcia. Ou seja, embora o território que o povo de Israel já estava não fosse um território egípcio, haviam várias bases e fortificações militares egípcias na região. Então, Migdol era uma torre, né, como o nome diz. E aqui tem um versículo, novamente, que a gente leu, Êxodo 14, 2. E aqui um pilar e a praia de Nueiba. Pode passar. Conhecido como Nueiba hoje, né? Êxodo 14, 3. Pois Faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão enredados na terra, o deserto os encerrou. Para serem enredados na terra, eles teriam que viajar por uma área de uadis, desfiladeiros, com altas montanhas ao redor, o que pareceria cercá-los. Isso ocorre antes de atravessar o mar. Então, procurei aqui, é o Ronald Wyatt falando, uma área como essa que terminasse em uma praia ou costa do mar que fosse grande o suficiente para abrigar talvez 2 ou 3 milhões de pessoas, bem como seus rebanhos. Encontrei uma praia de tamanho tremendo no Golfo de Acaba, em Nueiba, e a única passagem para ela é através de um sistema de barranco de 30 quilômetros de extensão. Ou seja, na península inteira do Sinai, não existe nenhum outro lugar que possa abrigar, no mesmo lugar, de frente do mar ainda, 2 ou 3 milhões de pessoas. Aquele monte do Sinai tradicional não cabe nem um pouco disso. Um dado histórico aqui, Flávio José, para quem conhece, historiador judeu, fornece uma informação adicional em suas Antiguidades dos Judeus, livro 2, capítulo 15, falando do exército do faraó perseguindo a multidão. A gente vai ler no texto bíblico isso. Ele afirma, eles também se apossaram das passagens pelas quais imaginavam que os hebreus poderiam andar, prendendo-os entre os precipícios inacessíveis e o mar, porque havia de cada lado um cume de montanhas que terminavam no mar, intransitáveis por causa de sua aspereza, e impedindo o seu caminhar. Portanto, pressionaram os hebreus com seu exército, onde as cordilheiras das montanhas estavam fechadas com o mar. Essa é a praia de Nueiba. Aqui é Pi-Hairote, a Pi-Hairote bíblica. Essa praia hoje em dia tem hotéis ali, tem muitas coisas ali nessa praia, e você vê que existe uma grande cadeia de montanhas aqui. E essa seria o lugar por onde eles vieram parar aqui nessa praia, os hebreus. Esse é um lugar onde cabe exatamente esse número de pessoas. Pode passar. Essa é mais uma imagem computadorizada, né? Computação gráfica, CGI, mostrando também esses desfiladeiros, todo esse caminho. Só existe um caminho para essa praia, esse caminho aqui, no meio das montanhas. Então veja como o povo ficou realmente encurralado. Imagina o povo aqui e o exército de Faraó vindo, o povo acampado ali. É uma situação realmente de muito aperto. Ronald Wyatt e a equipe dele mergulharam ali naquele lugar da praia de Nueiba. E olha o que eles encontraram, né? Neste local existe uma planície coberta pelas águas do mar. O mapeamento topográfico, eles fizeram topografia ali da área, mostrou que o mar é profundo ao norte e ao sul, né? O norte aqui e o sul, formando uma espécie de estrada ou ponte submersa no meio, aqui no Eiba, aquela praia que a gente viu, a cerca de 110 metros de profundidade, 360 pés, né? Esse caminho aqui. Com 18 quilômetros de comprimento de distância entre a costa egípcia e a árabe. Daqui até aqui, 18 quilômetros aproximados. E a largura calculada pelo afastamento das águas é de aproximadamente 900 metros. Ou seja, que se abriu para cá e para cá. Aproximadamente 900 metros. Estimando-se que a travessia dos israelitas tenha levado 6 horas. Até isso deu para calcular. Em ambos os lados, grandes rachaduras na terra se estendem até quase 3.000 pés ao norte, ou seja, 914 metros aqui no norte,
e 5.000 ao sul, né, aqui, 1.524 metros. A topografia mostra um caminho consistente através do Golfo de Aqaba até a outra margem na Arábia Saudita, que com a água removida poderia facilmente ser percorrida. No fundo foram encontradas rochas agrupadas. Quando eles mergulharam, encontraram isso, essas rochas agrupadas, em linha reta na beira dessa planície submersa, fazendo aparecer uma estrada. Quando os dados digitais foram alimentados para um programa de mapeamento topográfico, ele revelou um modelo 3D do fundo do mar do Golfo de Aqaba, que é esse aqui. Então, mais algumas coisas ali da região de Nueiba ali, que é Pi-Hairote. Quando Deus deu a Moisés essas instruções, é evidente que Moisés sabia onde estavam esses lugares. Moisés era militar, ele conhecia toda aquela região, ele já foi antes para aquela região, Deus preparou ele antes para tudo isso. Sabia onde estavam esses lugares, ele estava familiarizado com a terra. No extremo norte da área da praia existem os restos de uma antiga fortaleza egípcia que teria impedido que eles fossem para o norte quando entrassem na área. Migdol. Em 1978, quando o Ron, né, aqui o texto eles colocaram de maneira íntima, eu não sou íntimo dele não, mas o texto colocou assim, eu só colei aqui, dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Quando o Ron visitou a área da praia pela primeira vez com seus 2 filhos, eles encontraram uma coluna de estilo fenício do lado sul da praia. A coluna estava parcialmente na água, por conta da erosão na parte que estava em cima da água, que estava caída essa coluna, as inscrições foram corroídas. Ele descobriu isso durante o tempo em que Israel estava ocupando o Sinai, justamente nessa época. Então, Deus preparou até isso. E apontamos para os soldados que estavam patrulhando a praia. Na próxima vez que ele voltou, descobriu que haviam movido a coluna pela estrada e colocado em concreto. Está aqui o Ronald Wyatt e outros da equipe dele que estavam com ele em cima dessa coluna. Né? Aqui é fotos, aqui é a coluna justamente no Eiba, aqui é uma outra coluna que está do outro lado da praia, a gente vai falar disso. Aí outro texto dele, não entendemos completamente a importância dessa coluna, até porque estava corroído pela erosão, né? Até alguns anos depois reconhecemos que definitivamente não era do estilo egípcio, ou seja, não era fabricação egípcia aquela coluna. Em 1984, quando ele foi para a Arábia Saudita, encontrei outra coluna idêntica à da margem oposta, exceto que esta tinha as inscrições intactas. Ao conteúdo agora. Observando atentamente as letras fenícias, que eram um hebraico arcaico, né, que o hebraico arcaico era muito parecido com o fenício, a língua, mais tarde podemos traduzi-las. Continha as palavras Misraim, Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e Yahvé. Com isso, soubemos que o rei Salomão havia erguido essas colunas em homenagem ao Senhor e as dedicado ao milagre da travessia do mar. Semanas depois, a coluna na Arábia foi retirada e colocado um marcador de bandeira no lugar. Essa aqui é a coluna da Arábia Saudita. Outra descoberta que ele encontrou mergulhando ali na praia de Nueiba. Em 1978, no primeiro mergulho no local, eles encontraram esses restos de carros. Porém, não estavam em perfeitas condições e exigiam um exame cuidadoso para ver exatamente o que eram. Eles estavam cobertos de coral, o que dificultava vê-los claramente, mas parece que o coral era o agente do Senhor, usava para preservá-los. Eles encontraram várias rodas de 6 raios, bem como uma roda de 8 raios. E, finalmente, em 1988, Ron encontrou a roda de carruagem de ouro com 4 raios, que parece quase perfeita. A razão pela qual este foi tão bem preservado é que o coral não cresce em ouro. A madeira dentro do folhado de ouro foi deteriorada, o que a tornou muito frágil, e por esse motivo ele não tentou recuperá-la da água. O significado dessas rodas é de extrema importância para a datação do Êxodo e para determinar qual dinastia egípcia, no caso, estava envolvida. No final dos anos 70, Ron recuperou um cubo de roda com os restos de 8 raios irradiando para fora. Ele levou isso para o Cairo, capital do Egito, para o escritório de Nassif Mohamed Hassan, diretor de antiguidades com quem Ron estava trabalhando.
O senhor Hassã o examinou e imediatamente declarou que era da 18ª dinastia do Egito Antigo. Foi apenas no início da 18ª dinastia que a carruagem entrou em uso no exército egípcio. Somente durante a 18ª dinastia que as rodas com 4 raios, 6 raios e 8 raios foram usadas. Exatamente as mesmas do cenário do Êxodo. Aqui mais umas imagens, né? As rodas, coral em volta, né? Aqui mergulhando. E aqui algumas reportagens do jornal Discovery Times sobre esses achados. Não divulgaram muito, eles não têm interesse em divulgar muito isso, com certeza, mas saiu num jornalzinho, né? E pequenininho, não foi dado destaque na mídia nem nada. Até hoje, isso aí, quando vai conversar sobre esses achados dele, fala, esse cara não era nem arqueólogo. Então essa vai ser sempre a resposta. Eles atacam a pessoa, mas nunca os achados. É sempre esse argumento, atacar a pessoa e nunca os achados. Nunca vão comentar sobre os achados, mas vão comentar sobre a pessoa. Então essa é uma estratégia que eles fazem para silenciar essas descobertas, né? Então tem aqui algumas descobertas. Encontraram também ali na praia de Nueiba ossos, fêmur, várias ossadas e etc. Pode passar. Mais algumas sobre a descoberta no jornal, né? As carruagens, a travessia, a coluna, a praia de Nueiba. Pode passar. Aqui o Monte Sinai na Arábia. Aqui a água, a rocha, da onde saiu água. Isso nas próximas jornadas, se der colocar uma imagenzinha ou outra, mas não vai ser o foco, focar tanto nessas imagens, mas focar no texto bíblico. Mas nessa jornada é muito importante falar isso, porque existe essa confusão até os dias de hoje sobre essa localização. Então aqui as jornadas, né? Sucote, Pi-Hairote, a passagem pelo mar, o Monte Sinai. Pode passar. Então, acabou. Vamos continuar com o texto bíblico agora. Deixa eu ver se ainda dá tempo. Tem um restinho de tempo, os irmãos me suportem, por favor. Versículo 3 a gente parou. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Versículo 4: endurecerei o coração de Faraó. Esse endurecer não tem nada a ver com predestinação. Isso aqui tem a ver com discernimento. Faraó não discerniu a obra de Deus. Faraó tinha acabado de perder o seu filho primogênito. Deus tinha feito 10 grandes pragas no Egito. Muita coisa aconteceu no Egito. E ainda assim ele, como um louco, né, agiu para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Versículo 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito. Ou seja, ficou sem discernimento nenhum, não discerniu os propósitos de Deus. Com capitães sobre todos eles. Verso 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram justamente ali, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Baal-Zefon estava no outro lado da costa. São 18 quilômetros. Baal-Zefon estava do outro lado porque Baal não era um deus adorado no Egito, mas em Midian você tinha até relato disso. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É interessante esse versículo aqui.
Porque eles levantaram os olhos para ver o quê? A coluna de nuvem, a coluna de fogo. Não, eles olharam para o inimigo que estava vindo diante deles. Temeram muito. Eles temeram os egípcios. É aqui que começa uma série de incredulidades da parte do povo de Israel. Veja que coisa interessante. Eles saíram, eles foram escravos por tanto tempo naquela terra, foram oprimidos pelos egípcios. Deus fez tantos sinais, prodígios, maravilhas no Egito para os libertar, e ainda assim havia temor de Israel para com os inimigos deles. E aí eles clamaram ao Senhor. Só que, se a gente continuar o versículo, indo para o 11, a gente vê que esse clamor não foi um clamor tão confiante assim em Deus. E muitas vezes é assim na nossa vida. Versículo 11, disseram a Moisés, clamaram ao Senhor, mas logo em seguida vamos falar com Moisés. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Que interessante. Deus fez tanto trabalho para tirar eles do Egito, e Deus simplesmente os abandonaria para morrer ali, depois de pouco tempo de jornada? Isso não faz sentido nenhum. Mas o que isso fala conosco? Muitas vezes, quando nós estamos diante das nossas dificuldades, a gente teme as nossas dificuldades, a gente não teme o Senhor. Muitas vezes, quando a gente está diante das nossas dificuldades, a gente, por pressão das dificuldades, falamos muita besteira, como eles falaram. Não é uma insanidade o que eles falaram aqui? Por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Que sentido faz isso aqui? Mas as nossas dificuldades muitas vezes nos levam a falar insanidades. Ao invés de nós, mais, nossas dificuldades nos levam a olhar Deus à luz das dificuldades. Nós passamos a olhar Deus à luz das dificuldades, passamos a interpretar Deus. Será que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor permitiu tal situação? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Então, ao invés de nós olharmos e interpretarmos Deus à luz das nossas dificuldades, o que uma pessoa de fé faz é pegar as dificuldades e interpretá-las à luz de Deus. As nossas dificuldades não são nada perante Deus. Elas podem doer, e a dor faz com que nós nos concentremos naquilo. Mas não existe nada impossível para Deus. E Deus provou isso para os israelitas. Eles estavam sem saída. Muitas vezes Deus nos coloca em situações sem saída, presos, diante de um mar que parece que vai nos afogar, e diante do nosso inimigo. No outro lado tem Baal-Zephon, você está do lado de Pi-Hahirote, um monte de inimigo em volta, você está cercado, a dificuldade te prende, e aí a gente passa a julgar Deus, e não julgar as dificuldades. Então eles reclamam para Moisés, Então, as nossas dificuldades, elas criam ilusões na nossa mente, e muitas vezes elas até aumentam a nossa incredulidade, no caso. Nossa incredulidade perante a dificuldade. Ela faz com que a gente crie ilusões sobre situações que não existem. E também que nós aumentemos as nossas dificuldades, ao ponto de nós nos estressarmos por elas, ficarmos em pânico, o nosso coração é enganoso, o nosso coração é impaciente, a gente não consegue ficar quieto.
Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Olha a resposta de Moisés. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. A coisa mais difícil de você falar para a carne e para o sangue é aquietai-vos. Mas muitas vezes o que Deus quer falar para nós é aquietai-vos. Saber que eu sou Deus. Eu estou do seu lado. Eu não esqueci. Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou atuante. Eu já não atuei na tua vida? Eu já não estive presente no passado, assim como o povo de Israel. Eu não fiz tantas coisas já, pragas, né? As pragas. Não te libertei de tantas coisas. Porque às vezes a gente é até ingrato. Às vezes Deus nos tirou de um poço profundo. Às vezes muitos de nós podemos sair da droga, do álcool, de qualquer coisa. E perante uma dificuldade futura a gente esquece de onde Deus tirou a gente. Mas conforme nós vamos lembrando essas coisas, nós vamos tornando isso presente para nós. Na tradição judaica, a palavra lembrar significa tornar presente. Então, quando você lembra alguma coisa da fé, quando você lembra algo da palavra de Deus, até por isso, eles tinham borlas nas vestes, eram como lembretes, isso mais para frente. Lembretes, ouça Israel, Yahvé é o único Deus. O nosso Senhor é o único Senhor, só a Deus servirás, os 10 mandamentos e por aí vai. Eles tinham lembretes até nas roupas deles, para que eles lembrassem dessas coisas. Quando você lembra, você torna presente. Irmãos, não é assim no partir do pão? Há quanto tempo nosso Senhor morreu e ressuscitou e ascendeu? Faz 2000 anos. Mas toda vez que nós nos reunimos em nome dele, uma reunião exclusiva para lembrar da pessoa, da obra dele, isso não se torna tão presente para nós. Parece que a gente está vivenciando aquele momento. Parece que nós estamos vendo as chagas nas mãos dele. Então lembrar é tornar presente. E muitas vezes o que nós precisamos nesses momentos de apuros, de dificuldade, de aflição, onde a nossa alma está inquieta, é simplesmente se aquietar. Se aquietar como um lago calmo e pegar porções das Escrituras e, se for possível, dizer em voz alta, para que nós ouçamos, todo o nosso ser escute. Davi fazia isso nos Salmos. Davi dialogava com a sua própria alma. Dize à minha alma: por que te perturbas? Por que está batidas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Deus e meu auxílio. Então Davi conversava com a sua própria alma. Aos olhos humanos, aos olhos materialistas, incrédulos, isso é loucura. Mas para nós isso tem tão grande resultado. Como isso acrescenta a nossas vidas e a nossa fé. Então, a solução para muitos dos nossos problemas é se aquietar. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Tem um versículo nos profetas menores que fala: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Tem um outro versículo, acredito que é Sofonias, que fala: cale-se diante do Senhor toda a terra, porque Ele se levantou. É um versículo muito semelhante. Então muitas vezes o que precisamos fazer é calar nossa carne. Versículo 15, a passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Muitas vezes a nossa oração, ela é como essa oração sem confiança. E nós precisamos tomar decisões de fé nas nossas vidas. Muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Então, dize aos filhos de Israel que marchem.
E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Isso aqui é muito interessante também. Não dá para abordar isso, porque seria algo para muitas, talvez horas. Mas isso aqui, Deus está falando de um conceito de cobertura espiritual. Não estou falando, não tem nada a ver com cobertura ministerial. Cobertura espiritual é algo que se perdeu nos nossos dias. Se perdeu totalmente o conceito de cobertura espiritual. E muitas vezes nós estamos à mercê das hostes malignas, por não compreender o que é cobertura espiritual. Então, você vê, por exemplo, a coluna de nuvem, que geralmente ela era substituída pela coluna de fogo, o que ela fez? Nesse caso especial, ela se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Deus mesmo se colocou como cobertura entre eles e os egípcios. Essa cobertura, não estou falando de cobertura do sangue, é cobertura do Senhor mesmo. Versículo 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. E o povo reclamando. A cobertura estava lá. Muitas vezes Deus está nos cobrindo, e a gente ainda está reclamando. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Quero falar um detalhe interessante, não sei se é verdade, mas na tradição judaica diz que quando Moisés falou essa palavra, marchem, e todos eles estavam ainda apreensivos, cheios de dúvidas, incredulidades, reclamações, o ancião da tribo de Judá passou a marchar e a caminhar sozinho, e foi até o meio do mar, as águas já estavam no pescoço dele. E aí o povo começou a marchar e o mar se abriu. Eu não sei se é verdade esse relato, mas de qualquer forma isso demonstra fé. É ver o invisível. É você correr riscos. Muitas vezes a nossa vida cristã é correr riscos, tomar decisões de fé. Versículo 22 agora. As águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Meu Deus, que insanidade entrar atrás do povo, sendo que Deus estava fazendo algo tão grande e já tinha feito tanta coisa lá atrás. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Alguns ali tiveram discernimento. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto,
pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. É aqueles que vocês estavam com medo? Olha eles mortos ali na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu não os egípcios, mas ao Senhor, e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Graças a Deus. Graças a Deus. E capítulo 15 tem toda a descrição desse capítulo e todo esse acontecimento de uma maneira poética. É um cântico de louvor ao Senhor. Irmãos, é difícil para nós conjecturar ou tentar imaginar de maneira profunda tudo isso, mesmo ainda com imagens, etc. Isso pode talvez dar ainda um pequeno relance, mas é muito difícil a gente conseguir sentir o que eles sentiram, né? As nossas dificuldades não chegam muitas vezes nunca perto do que eles passaram ali. Então o fato é que nós podemos confiar em Deus. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele faz, se possível, o mar abrir para nós. Então confiemos no Senhor. O povo de Israel só foi salvo quando eles deram as costas para os seus inimigos e passaram a olhar para o Senhor. Não olhemos para as nossas dificuldades, coloquemos as nossas dificuldades aos pés do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu és o poderoso de Jacó, aquele que transformou Jacó e que também tem poder para nos transformar. Ó, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos, ó, que o Senhor faz milagres, que o Senhor faz maravilhas e que o Senhor fez tudo isso aqui, Senhor. Senhor, dê-nos fé, Senhor, perante as nossas dificuldades, sejam individuais ou como assembleia. Senhor, ajuda-nos na nossa pouca fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé, Senhor. Senhor, não queremos ser incrédulos, mas crentes. Senhor, queremos olhar para Ti, Senhor. Ó, e se for necessário lembrar e lembrar e lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós, tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor. Ó, Senhor, e confiar em Ti, o Deus da nossa salvação. O Senhor é realmente a nossa força e o nosso cântico. O Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou com mão poderosa. O Senhor nos tirou da escravidão. Ó, o Senhor nos livrou de tantas coisas. O Senhor, nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós. Ó, que derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário por nós. Senhor, é em Ti que nós confiamos, Senhor. Nós não confiamos na nossa conta bancária, Senhor. Nós não confiamos, Senhor, nas nossas casas. Nós não confiamos em nada material, Senhor. Nós não confiamos apenas na Tua palavra, Senhor. Tua palavra é a âncora da alma, Senhor. Tua palavra é a luz para os nossos caminhos, Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Ó, livra-nos, Senhor, de ser incrédulos. Livra-nos de toda dúvida, Senhor. Leva-nos ao louvor, Senhor. Leva-nos a olhar, Senhor, apenas aquele que é digno, Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.